Tudo bem, vamos lá. Essa primeira, assinale o mau emprego do pronome, né? Que quando fala em mau emprego do pronome é tanto colocação como uso, né, do mim, do eu, né, do nós. Então eu quero onde tenha erro, né? Eu quero erro. Aquela não era casa para mim. Comprá-la com que dinheiro? Tem erro nessa daqui? Será? Eu acho que não. Porque o mim aqui tá certo, ó. Ele é fim de frase, ele não é sujeito, então é mim mesmo. Então tá certo essa. Entre eu e ela nada ficou acertado. Tem algum problema aqui? Nessa letra B? Também acho que não. Não também? Não é lá. Era Nietzsche, né? Então, aí é que tá o detalhe. Sempre que for depois de preposição, e o entre é preposição, a gente não usa o eu, a gente usa o mim, exceto se for sujeito, no caso, para eu fazer. Daí é preposição, mais o eu, mas ele é sujeito. Em todos os outros casos, não. Então aqui teria que ser entre mim e ela. O ela tá certo. O que está errado é o mim. Então é a B que a gente tinha que marcar. Aqui tá certo com nós dois. Quando que eu usaria o conosco? Se não tivesse o dois. Se fosse conosco e tivesse o ponto final. Daí seria conosco. Né? Quem não a faria? Esse a tá certo, pronome, e esse quem também tá certo como pronome. Ele é interrogativo e esse a, quem não faria a viagem, né? Então, quem não faria ela, então vira não a faria, porque o não é atrativo. E aqui tá certo o no, né? Vira o no, porque tá começo de frase, não ia começar com ouviram. Então, e porque termina em M, vira no, né? Por causa do M, vira no. E o não é atrativo. Verdade. O não é atrativo e puxaria o o para antes, certo? Com relação a pronome, eu tenho vocês viram que é uma variedade de questões sobre pronome que eu mandei, né? Até a última, a 8, ela é bem diferente porque diz respeito à classificação do pronome, mas a gente vai ver com calma como que funciona isso. Tudo bem? Segue o jogo? Dúvidas com relação a essa questão? Sim. Hã? Não. Sem dúvida, né? Pode seguir para a próxima, Bia. Vou seguir para a próxima. Os técnicos ou haviam Tá preparado. tranquilo. Alguém comentou alguma coisa? Haviam preparado? Haviam. O que acontece? Não se usa, ó, depois de particípio, tá? Depois de particípio, ado ou ido, né? Não pode ter isso aqui. Então, não posso usar dessa forma. Ou virá antes, ou virá no meio, sendo no, porque daí o M faz com que seja no, né? Então, é o mesmo caso aqui. Ou vem antes. Eu posso colocar nessa segunda. Então, quer dizer, aqui estaria errado já com certeza e aqui errado. Se tentando precaver ou tentando precaver-se. Eu tenho duas possibilidades. No entanto, depois de pontuação, começo de frase, não posso usar o pronome. Tranquilo isso? Então quer dizer que não poderia ser esse se tentando, nem esse aqui. Por isso que a correta é a letra E. Aqui ficaria haviam no preparado e aqui ficaria tentando
precaver-se. Certo? Difícil isso ou tranquilo? O que vocês dizem? Muitas regras, né? É muita regra. É muito detalhe. Né? É muito É detalhe. duro lembrar tudo isso. Então, Ô, Jovira, então depois da vírgula, nesse caso, pode ser preposição, isso? Então, depois da vírgula, você não usa o pronome. É, o pronome. Isso. Você não usa o pronome depois da vírgula. Depois de nenhuma pontuação, você vai colocar o pronome. Ah, tá. Existe o ponto, e daí eu vou fazer momento reflexão já no começo. Concordo, Bruno, é bastante informação, é difícil lembrar na hora. Mas eu, assistindo um documentário sobre a mente nesse final de semana, e ele tratava sobre, são neurocientistas que estão pesquisando a forma de tornar uma pessoa com desempenho profissional. Alguém que não seja profissional alcançar o desempenho profissional. Não dá para ser um atletismo, né? Não adianta eu querer, com os meus 90 quilos, querer ser um Usain Bolt, né? Não dá para eu querer, mas aquilo que depende de prática e não depende do porte físico, mesmo em estudos, mesmo em desempenhos gerais, tem como se atingir. Qual que é o ponto central? A concentração. As pessoas que têm alto desempenho, elas conseguem se concentrar muito mais. E este ponto de concentração, ele permite que a gente, mesmo não dominando todas as regras, por exemplo, no caso aqui, a gente consiga perceber o erro. Então, quanto mais rápido vocês de uma certa forma, vocês conseguiram fazer rápido essas questões. E isto pode ser um problema, tá? Eu posso até fazer rápido, mas se eu tiver um preparo de concentração melhor antes. Então, é a coisa que eu quero que vocês comecem a se preocupar, né? Com como que está o grau de concentração para a gente resolver, porque senão a gente não dá conta de lembrar todas as regras, de todas as informações. Posso ir para 3? Alguma dúvida aqui para perguntar? Pode. Pode, né? Não, pode. Os miúdos... Não de nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, eu sei. Entendi. Você não estava me impedindo. Vamos lá. Os miúdos corriam barulhentos, me pedindo. Olha lá. Não é o caso anterior ali? Depois de vírgula, Não o pronome. Não pode, né? Então tá errado aqui. Teria que ser pedindo-me. Dizia ele coisas engraçadas, coçando-se todo. Aqui a colocação está correta, porque não vem antes da vírgula, então aqui está certo. Ficarei no lugar onde encontro-me. Tá certo aqui? Mas o onde é palavra atrativa. Puxa para antes. Então teria que ser onde me encontro. Então tá errado. Tá errada aquela, tá errada essa. Agora, o quando é palavra atrativa, então tá certo o me ficar aqui. Me vi sozinho e tremi de medo. Não tem erro. Corretas 2 e 4. Por isso, letra D, 2 e 4. Certo? Certo. Dúvidas com relação a essas colocações? Não. Não. Eu escutando um não escutando um sim ou uma pergunta. Devemos resguardarmos-nos. Ai, né? Essa daqui tem tanta opção, só que isso daqui não existe, tá? Porque é
Eu resguardar. S, Oi, diga, Mário. terminado em R, SZ é Lolaço. Não, mas aí é quando é o ele e o ela. Esse aqui é nós. O problema aqui desse mos, primeiro vamos pensar aqui, esse mos não existe dessa forma. Por quê? Deixa eu ver, ficou ruim aqui. Nós resguardarmos. Tá? Então seria nós resguardarmos, por exemplo, resguardarmos algo. Se fosse resguardarmos algo, isso aqui ficaria resguardar-mo-lo. Aqui sim, lo, porque daí o RS ou Z vira lo, lá, ou los, ou las, né? Então aqui resguardarmos algo seria resguardarmos-lo. Só que no caso não é resguardar algo, é resguardar, né? De algo. Nós, não, é resguardarmos nós. Tá? Isso aqui da fala, resguardarmos nós, só que fica estranho. Então, como que é o correto? Resguardar, nos. Porque cai o F também, só que ele fica nos. Por isso que é a letra D. Devemos resguardar-nos. É que fica estranho. Tranquilo com relação a isso? Ah, tá. Eu ia fazer o comentário. Resguardarmos-nos fica estranho por causa do excesso de S. Resguardarmos-nos. Então, resguardarmos-nos. Né? Por isso que cai o S, questão de sonoridade. E aqui? Enviaram-me ou me enviaram? Me enviaram. Porque o que é atrativo, né? Então tem que ser me enviaram. O que é atrativo, então não poderia ser depois. Então, estão em ordem. Os devolverei ou devolvê-los-ei? A vontade é falar os devolverei, né? Só que é depois de pontuação. Daí fica esse isso que eu pensei agora, eu tinha respondido essa. Daí fica esse negócio nojento aqui, ó, devolvê-los-ei. Só que infelizmente, por ser prova, e aqui, ó, o conforme, ele é atrativo, ó. O que é atrativo, o conforme também. Então, conforme lhes prometi. Mas vamos falar um pouco desse. Seria o mesmo. Vamos melhorar essa letrinha aqui. Vamos ver. Devolver. Não, vamos colocar. Devolver eles. Isso aqui seria da fala. Se eu fosse só responder dessa forma, seria devolver-los. Porque daí é a regra do RSZ, cai e vira los. Só que aqui não é devolver, é devolverei. Que é futuro. Então, não tem como eu colocar devolverei-os. Né? Não tem como colocar esse devolverei-os. Fica feio. É feio devolvê-los-ei? Mas é mais feio ainda devolverei-os. Então, por isso que a gente coloca o verbo devolver, só que daí vai entrar naquela situação, daí eu tenho que... paguei tudo. Devolver-los-ei. Por quê? Por conta dessa situação aqui, ó. A gente cai na mesma situação que está ali, ó, devolvê-los, porém tem a terminação do devolverei, que é a marca da pessoa. Felizmente, cai muito pouco em concurso hoje em dia. Só que a gente tem que estar atento, caso tenha necessidade.
Tranquilo? Graças a Deus. Sem cair já não vai. Imagina caindo e complicando, não, Bia? Mas é assim mesmo. E essa 6? Imagina caindo. A acerto na prova vai diminuir mais ainda. Então, mas o que acontece, Bia? Aí tem que acender o alerta. Se caiu alguma coisa, uma batata quente dessa, eu acho que é mais fácil você se lembrar dessa batata quente do que de outras coisas. Por exemplo, É verdade. do esquema da... Ó, Afonso chegando. Por exemplo, do esquema da que eu tinha falado, o esquema da... Ai, deixa eu voltar nos exemplos lá no começo. Aqui, do entre mim, entendeu? Essa colocação, a diferença entre o mim e o eu, que tem muito mais detalhe e tal, ou do negócio após pontuação. Então, é mais difícil de lembrar desses detalhes. Ou de qual é pronome, qual É. é função para atrair. Esse aqui grita nos olhos da gente se a gente vê, né? Mas é uma coisa que está aí para isso. Vamos para 6. Quando lhes entregarem ou quando entregarem-lhes? Só eu lembrar que o Lhes quando entregarem. é palavra atrativa. Quando é atrativo. Então tem que ser quando lhes entregarem as provas. Tá? Gilberto, Oi. Mário. quando que eu sei que a palavra é atrativa? Qual que é a dica? Vou dizer para você, é difícil de guardar. Então, essa é uma coisa difícil de guardar, Eu porque é sei que muita o não coisa. é atrativo, o que, quem. Todas as palavras negativas, todas as palavras que venham, todas as palavras menores, todas elas são atrativas. Vou dizer o seguinte, Mário, hoje as provas elas têm assumido o seguinte posicionamento. Você não vai usar antes, se for começo de frase ou depois de pontuação. Em todos os outros casos, vai ser antes, tá? Sempre se aceita, é mais fácil aceitar antes do que depois, porque tem muitas palavras que são atrativas, tá? Agora aqui você tem certeza que tem pontuação, você não vai colocar antes, né? Então, só que vindo depois, corrijam ou corrijam-nas. Termina em M. Corrijam. O nas, né? Corrijam, né? Porque Corrijam né? nas, por causa do M. O M faz virar o nas. Eu só vou falar de uma batata quente aqui, ó. Se a gente fosse juntar tanto, ó, porque a frase seria mais ou menos uma coisa desse tipo, ó. Quando entregarem as provas para eles, corrijam-nas imediatamente. Tá? Eu posso juntar estes dois, eu sempre tenho falado para vocês para rememorar, mas nunca é demais. Eu posso juntar estes dois objetos. Por que eu estou trabalhando pronome hoje? Porque a gente viu regência, a gente viu transitividade. Eu sei que esse aqui é um objeto direto e esse aqui é um objeto indireto. Tanto eu posso usar isso aqui como as e esse aqui como lhes, né? Para eles é lhes. O as provas, como não tem preposição, é o as. Se eu quisesse juntar numa só, eu poderia dizer quando lhe entregarem. Certo? Isso aqui está 100% correto. Por quê? Porque eu juntei nesse carinha aqui, ele é o lhe
mais desculpa, o lhes mais as. Tá? Lhes mais as. Vira lhas. Quando lhas pegarem. Isso é estranho, não é? Bem estranho. Chega dá probleminha de estômago isso. Mas, né? Rafaela voltou ou não voltou? Deixa eu só ver. A Rafaela, pelo jeito, ela caiu e a gente não percebeu que ela caiu. Vamos lá, vamos para 7. Quem o trouxe ou quem trouxe-o? Eu coloquei o trouxe. O trouxe? Por que quem o trouxe? Não aparece aqui, pronto. Por que tem que ser quem o trouxe? Porque o quem é palavra atrativa. É atrativa. Tá vendo, Mari? Que ela tem uma palavrinha. O Mário tá afiadão já. Tem uma palavra aqui. Ela é pequena, então ela vai ser atrativa. Então é quem o trouxe. Estragado, que daí? Se encarregue ou encarregue-se? Se encarregue. Se encarregue, porque o que também é palavra atrativa. Daí o de. Não, o de não é necessariamente. Ficaria, até poderia colocar de ou consertar. Não teria erro aqui. Né? Então eu poderia ter colocado. Trate de o consertar. Mas como não é atrativo, fica consertá-lo. Amém. Deixa eu só avisar para a Rafaela. Recebendo. Tudo bem? Letra B. E esta... Ah, não é a 8, é outra lá para trás, que eu achei que tivesse colocado, mas não coloquei como 8. Vai ter uma outra que vocês vão ter aqui. E essa 8? Eu mandei até 8 para vocês, né? Isso. Sim. E essa 8? Qual deve ser corrigida? Ou seja, tem erro. Qual que a gente... Eu coloquei a C. O PDB. Coloquei. Uma variedade aí, né? Lembram do futuro? Poderá? Né? Ele poderá? A Rafaela voltou aí? A Rafaela voltou. Que ótimo. Voltei. Agora escutei você falar. Então, o que acontece? Esse aqui é aquela batata quente lá de trás do... Aqui, ó. Devolvê-los-ei. É a mesma batata quente. Então, por ser começo de frase, eu não posso colocar se poderá. Então, e não posso colocar depois do futuro. Então, é a E que tem que ser corrigida. Porque é poder se a. Tá? Essa aqui. A B. Sabes o que se deverá? Esse que é atrativo, é tranquilo. Na A, tanto eu poderia colocar aqui desse jeito como está na C, ou colocar depois do infinitiva, que é o resolver-se. Tá? Tranquilamente, sem nenhum problema. Sem nenhuma dificuldade.